Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nessa tarde de primavera para mais uma edição do nosso Mulher Esperança. Espero que todos estejam bem. Nós vamos então começar. Eu desejo a paz de Cristo, saúdo todos vocês com a paz de Cristo. E vamos então começar o nosso Mulher Esperança com uma palavra de oração. Eu vou orar neste momento. Senhor amado, muito obrigada por este dia. Sou grata, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender do seu nome, Pai. Te agradeço por cada pessoa que estará assistindo a tua palavra, que possa calar fundo aos corações, Pai. E que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. E que podemos falar de ti, Senhor. Sabemos que estamos em uma pandemia, num momento tão complicado, mas nós somos seus filhos, Senhor. E nós sabemos que tudo acontece segundo a tua vontade. E que possamos compreender a tua vontade em nossas vidas. Esteja, Senhor, com os nossos governantes, que o Senhor que eles possam estar inclinados, Senhor, para ouvir a tua palavra e fazer a tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que somos abençoados, podemos contar quantas bênçãos temos recebido, Pai. Esteja, Senhor, mais uma vez, eu te peço por cada família representada aqui, que o Senhor continue sustentando, protegendo, consolando, Pai amado, as pessoas que perderam o ente querido, que possa compreender, Senhor, a sua vontade nas vidas delas, Pai. E que possamos também compreender, em termos de entendimento, que tudo isso que acontece é porque o Senhor nos ama. E que possamos estar nos fortalecendo a cada dia, crescendo, dando cada passo de fé em fé, Pai. Que possamos transportar e mostrar o seu amor a essas pessoas que ainda não te conhecem. Eu oro, eu agradeço em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto nesse momento para vocês. Vamos ler aqui na Bíblia. O livro é Salmos, o capítulo é o capítulo 100. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, com este salmo, nós vamos para a nossa parte musical. Vamos então celebrar com júbilo ao Senhor com a nossa irmã Vânia. Então, está com você, Vânia. Boa tarde, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos ao Mulher Esperança. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, louvando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana passada pedi oração pela cirurgia do meu esposo. Ele está aqui comigo e foi tudo bem. E uma coisa muito interessante, a cirurgia era para ser ontem, na terça. E eu falei, como ele sairia no dia seguinte, eu não poderia estar no Mulher Esperança. Mas o nosso Deus, como tudo sabe, ele antecipou. Na verdade, foi o dia dele, né? Para sexta-feira. Então, hoje, nós estamos aqui com a graça do Senhor. Nosso Deus, ele nunca chega atrasado. A hora dele sempre é a perfeita. E eu estou dando graças a Deus pela obra que ele fez nessa cirurgia, não teve dor, não teve nada. Eu agradeço a oração das irmãs. E um coração agradecido, na verdade, o que eu tenho muito louvor, né? Músico é assim, tudo para ele lembra de uma música. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande, meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele me tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Sempre bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo teu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Não pensarei em nada, temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se existir. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E todo ser que foi tocado por Jesus, ele quer ser um servo cada dia melhor. Quer ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênçãos, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu vão ficar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestidas de amor divinal.
visão, Senhor, mas o que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Então, a nossa mensagem cantada, vamos continuar. Eu vou ler mais um texto bíblico, em Salmos também, o capítulo é o 127, versículo 3 e 4, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós iremos para o nosso momento, Ana, onde nós intercedemos pelos nossos filhos. E eu vou pedir à nossa irmã Solange que nos leve a Deus em oração, intercedendo pelos nossos filhos biológicos do coração. Nós temos assim vários pedidos, né, pela saúde, para os filhos que estão desviados, que no tempo de Deus que eles possam estar voltando. Então nós vamos orar com a nossa irmã Solange. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, ó Pai, onde nós estamos diante da Tua presença, ó Pai. Nós queremos, Senhor, estar contigo, ó Pai, e queremos pedir, ó Pai, pela vida, Senhor, dos nossos filhos, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, o quanto uma mãe, Senhor, e um pai oram pelos seus filhos, ó Pai. E nós queremos, Senhor, levantar um clamor, ó Pai, porque hoje, ó Pai, é tão difícil nós cuidarmos dos nossos filhos, ó Pai, com tantas atividades externas que cada um deles tem, ó Pai. Ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga, Senhor, os filhos das mães, ó Pai, que estão aqui, ó Pai, nos ouvindo neste culto, e de todas as mães, ó Pai, cristãs, que o Senhor resgate os seus filhos, ó Pai, aqueles que abandonaram o Evangelho, ó Pai, e que o Senhor possa ter misericórdia e trazê-los de volta, Senhor, para a tua casa, ó Pai, para o teu seio, ó Pai. Ó Pai, nós, Senhor, te pedimos, ó Pai, também, ó Pai, por aqueles filhos, ó Pai, que precisam da saúde, ó Pai, que possam estar passando por alguma enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los. Pai, nós também pedimos, ó Pai, pelos filhos maiores, ó Pai, que possam ali estar desempregados e querem estar trabalhando, que o Senhor possa dar, Senhor, estas oportunidades para eles. Queremos também pedir que eles possam ter os seus estudos, ó Pai, e lembramos daqueles, ó Pai, que têm tantas dificuldades para estudar, ó Pai, que o Senhor traga esta provisão, Senhor, para a vida deles. Ó Pai, que os nossos filhos, ó Pai, eles possam, Senhor, serem para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, porque nós mães, ó Pai, abençoamos os nossos filhos desde o momento da concepção, ó Pai. Nós não sabemos, ó Pai, todos os filhos de cada mãe e pai, Senhor cristão, podem ter passado, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cura todas as feridas, ó Pai. Resgata, ó Pai, as famílias, ó Pai. Resgata, Senhor, as mães, ó Pai, e os pais, para que eles possam dar aquilo que os seus filhos precisam diante da tua vontade, ó Pai. Que nós possamos não ser mãe que cedemos tudo, ou ser mães que não cedemos nada, que possamos dar, Senhor, a eles um ambiente de paz, porque muitas vezes há tantas controvérsias, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, permita que nós possamos, como mães, ser usadas por Ti,
que as palavras que saírem da nossa boca, Senhor, sejam palavras que venham de Ti, ó Pai, que nós possamos ser usadas, Senhor, para ajudar os nossos filhos, para que eles possam estar na Tua casa, para que eles possam, Senhor, ser salvos, aqueles que não conheceram a Jesus ainda como seu Salvador, ó Pai, e que eles possam constituir no futuro famílias sólidas, e aqueles filhos que já são casados, de mães que já têm os filhos casados, que eles possam constituir, ó Pai, a Tua palavra naquele lar, Senhor, com a sua esposa e com os seus filhinhos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque nós cremos no poder da oração e nós cremos que as nossas orações das mães, ó Pai, estão no seu cálice, ó Pai, e o Senhor responderá a cada mãe aqui presente individualmente, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Glórias a Ti, ó Pai. Nós já cultuamos a Deus com a música, nós já intercedemos pelos nossos filhos, e agora nós vamos prestar o nosso culto com a palavra. E quem vai trazer a mensagem para nós essa tarde, uma irmã muito querida, a Miriam Gomes. Então, ela vai estar trazendo a palavra que Deus já falou com ela no seu coração, e agora vai estar falando conosco também. Que possamos, então, agora ouvir a palavra com a Miriam. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Kátia, Solange, Vânia, Alegria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consagração, um ato de obediência. E a nossa palavra está baseada no livro de Esther, capítulo 4, dos versículos 15 ao 17, e vamos fazer a leitura agora. Esther 4, versículos 15 a 17. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Pai querido, usa-nos com sabedoria e com entendimento para que o teu nome seja glorificado. A glória é tua, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos compreender primeiro, queridas, o que é consagração a Deus, né? Consagrar-se a Deus é o oferecimento de um culto a Deus, é um ato de adoração profunda e sincera. Consagrar-se significa tomar uma decisão consciente e disposta de dedicar sua alma, sua mente, seu coração, todo o seu ser a Deus. Essa decisão deve ser feita com vontade, claro, tem que partir da sua vontade, da sua decisão, né, da sua escolha de consagrar-se. Tem que ser uma decisão, deve ser feita com inteligência, deve ser feita com muito afeto. E somente você pode tomar essa decisão de se consagrar a Deus. Ninguém pode chegar para você e te forçar. Você vai ter que se consagrar. É uma decisão sua, porque eu posso até dizer, mas você é quem vai ter de tomar essa decisão. Cada uma de nós, ou cada um de nós, é que temos de tomar essa decisão diante de Deus. E quando nós vamos lá para Levítico, capítulo 20,
os versículos 7 e 8, dizem assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha aqui que riqueza de promessa do Senhor. Consagre-se, porém, e sejam santos. É isso que o Senhor está nos chamando. E como obedientes ao Senhor, porque eu disse que consagrar-se é um ato de obediência ao Senhor, nós devemos praticar, porque Ele é o Senhor que vai nos santificar. E o ato de consagrar-se ao Senhor significa oferecer-se a Deus para ser um servo, em sacrifício vivo, santo e agradável, como diz lá em Romanos 12:1, quando Paulo diz lá em Romanos 12:1, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós caminhamos assim pelo livro de Esther, nós podemos entender um pouco desta verdadeira consagração. E o livro de Esther, além de ser um livro delicioso de ler, um livro poético, o livro de Esther é um bálsamo para a nossa alma, porque ele contempla a inevitável presença de Deus e o seu agir, né, através de todas aquelas situações. E interessante que, se nós observarmos no livro de Esther, nós não vamos encontrar nenhuma vez o nome de Deus. Mas, em toda a história que está contida ali no livro de Esther, é impossível não perceber a mão oculta de Deus, dirigindo todos os acontecimentos, né, daquele povo. A mão de Deus agiu no Conselho dos Jovens para que o rei promovesse um concurso para escolher a nova rainha. A mão de Deus agiu através da beleza de Esther para colocá-lo no posto de rainha. A mão de Deus agiu através do destemido, né, e ousado Mordecai. A mão de Deus agiu através da coragem de Esther, como diz assim: eu vou falar com ele, se eu perecer, pereci. Deus age também provocando a insônia do rei Assuero. Deus age dando livramento aos judeus e humilhando os inimigos. Então, todo o livro de Esther transpira o agir de Deus. E a gente, quando nós olhamos também, nós vemos ali no livro de Esther, Esther e Vasti, duas rainhas, mas duas atitudes. Esther escolheu ter um caráter insubmisso, tomava suas próprias decisões, era um mau exemplo para as outras mulheres, agia como queria, e ainda instigava outras a agirem da forma que ela entendia. Ela foi causadora de ira, de confusão. Vasti não pensava antes de tomar nenhuma atitude. Ela era impulsiva, ela tinha suas loucuras, ela tinha seu orgulho, ela tinha sua rebeldia. E com tudo isso, ela literalmente arrebentou com sua própria vida. Então, duas atitudes. Em contrapartida, a escolha de Esther. Esther decidiu cumprir os propósitos de Deus na libertação do seu povo, moça de nação israelita, prima de Mordecai, criada como filha, temente a Deus, enquanto outras jovens se preocupavam em estar no reino, para usufruir de todo o luxo, de toda a riqueza daquele reino, ela pensava apenas numa estratégia para livrar o seu povo da morte. Então, vejam, duas rainhas, não é? Duas atitudes distintas, né? E quando a gente passeia por este livro de Esther, a gente tira algumas lições para a nossa própria vida, né? E eu vou aqui citar algumas lições que eu tirei deste livro de Esther, estudando um pouco sobre a vida
dessas duas mulheres. E, basicamente, me voltando mais para Esther, para a sua consagração e a sua submissão a Deus. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que mulheres consagradas, ela vivencia a submissão de forma séria e respeita hierarquias. Mulheres consagradas vivencia a submissão de forma séria e respeita hierarquias. Submissão é um dos requisitos necessários de quem quer ter uma vida plena e abundante. Eu não posso ser insubmissa quando Deus diz, consagrai-vos. Eu não posso ser insubmissa, dizer, não vou me consagrar nada. Não posso ser uma pessoa insubmissa às hierarquias, como Vasti. Ela não respeitava ninguém, ela agia com o seu próprio coração, com as loucuras dela, com tudo que ela queria. Então, é verdade que tem pessoas que são resistentes a isso, não vou ser submisso, tem dificuldades de respeitar as hierarquias. Esther foi muito submissa, por isso Deus lhe concedeu estar no lugar certo e na hora certa. Esther tinha tudo para ser uma jovem rebelde, porque ela foi criada sem pai, sem mãe, foi criada por um primo que criou como filha, né? Que está lá em Esther 2:7. Então, ela tinha tudo para ser uma moça rebelde, mas Esther, durante todo o tempo, foi submissa ao Senhor, em obediência, porque ela sempre ouvia e atendia e prestava atenção àquilo que o Senhor estava falando para ela. Interessante que lá em João 4,34, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus foi submisso à vontade do Pai. Jesus, que era 100% divino. Jesus se prostrou e diz, a minha comida, aquilo que me dá o sustento, aquilo que me dá energia, aquilo que me dá força, a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Agora imagine nós vamos ser rebeldes, então nós estamos inseridos neste mundo, mas não somos deste mundo, porque o nosso viver é Cristo. Nossa nova vida em Cristo não nos permite compatuar com as coisas mundanas e o seu sistema corrupto. Então, ser submissa a Deus é agir assim como Jesus agiu, como Jesus foi. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Não me deixa contaminar com as iguarias deste mundo. Não me deixa ser levada, Senhor, por esse sistema que nos oprime, por esse sistema que nos induz a fazer coisas que vão desagradar o teu nome, que vão entristecer o teu coração. Então, mulheres consagradas, vivencia a submissão de forma séria e respeita as hierarquias. Segunda lição que nós encontramos quando passeamos e caminhamos por este lindo livro de Esther. Mulheres consagradas são intercessoras e decidem para quem elas querem orar. Mulheres que desejam se consagrar sabem que os dilemas da vida demandam mais do que os nossos recursos humanos, demanda de muita oração. Não é possível nós vencermos todos os dilemas da vida por nós mesmas. Nós vamos errar, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos enxergar errado, nós vamos olhar erradamente. Então, mulheres consagradas, elas são intercessoras e decidem para quem olhar. Eu não vou olhar para o meu problema, mas eu vou olhar para o meu Senhor, que pode me ajudar a resolver esse problema. Mulheres consagradas são intercessoras. Tudo depende do meu Senhor. Muitas de nós, por vezes, nos fundamentamos nos nossos achismos.
e se fundamentam em sua preparação acadêmica, nos seus próprios saberes, e se esquecem de ouvir verdadeiramente a voz de Deus, porque é Deus quem tem o melhor para nós. Nosso coração é enganoso, nosso saber muitas vezes não nos leva a nada. Eu não estou dizendo que não devemos aprender, estudar e nos capacitar, não é isso, mas é que muitas vezes nós ficamos firmadas naquilo que eu sei dirigir a minha vida, eu sei resolver esse dilema, eu sei resolver esse problema, porque eu penso assim. Não. Nosso coração, como eu disse, é enganoso. Mulheres consagradas enfrentam os dilemas da vida de joelhos, buscando ao Senhor, dependendo dele, orando sempre, crendo na possibilidade de um milagre, esperando no Senhor tão somente. Diante do dilema, Esther pediu que Mordecai reunisse os judeus para um jejum coletivo. Ela podia dizer, eu sou uma mulher muito linda, eu vou chegar na presença do rei Assuero, ele vai se encantar e ele vai ficar todo e vai me atender. Ela não foi sustentada no seu próprio ser, mas ela foi sustentada na promessa de Deus. Eu vou em nome de Jesus. Como a gente tem visto quando caminhamos por toda a Bíblia, quantos homens, quantas mulheres foram à batalha, foram em frente, foram decidindo um problema, foram resolvendo um problema. Mas eu vou em nome do Senhor Jesus. É assim que nós devemos viver. Então, diante deste dilema, ela pediu que Mordecai reunisse os judeus para um jejuem para uma consagração em favor dela e da causa que ela teria que pleitear diante do rei. E ela disse, se eu perecer, pereci. Ela sabia que tudo estava debaixo da orientação e da vontade do Senhor, que é perfeita, da vontade do Senhor, que é boa. Então ela foi, se ela morresse, não tinha importância, ela sabia para onde ela iria. Mas ela foi em o nome do Senhor Jesus. Mulheres consagradas são intercessoras e decidem para quem olhar. Terceira lição. Mulheres consagradas têm foco em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e de boa fama. Mulheres consagradas têm foco no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável e de boa fama. Esther perdeu os seus pais ainda menina. Nem por isso ela se achava uma vítima. Nem por isso ela se achava, como eu sou coitadinha, não tive pai, não tive mãe, fui criada de qualquer jeito. Não. Ela focou suas energias no que traria resultados positivos e amadurecimento na convivência com o Senhor. Ela focou no Senhor, tudo aquilo que era verdadeiro, tudo que era honesto, justo, puro, amável e de boa fama. É nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou caminhar. Não ficou sentada nos porquês das coisas ruins. Por que isso, Senhor? Porque eu estou vivenciando isso, Senhor? Porque eu estou passando por isso, Senhor? Eu não estou dizendo que nós não atravessamos vales e tribulações. O que eu estou querendo dizer com isso, queridas, é que no momento em que eu decido me consagrar, eu tenho que ter uma nova postura de vida. Eu não posso ficar sentada em cima dos meus porquês. Por quê? Porque isso é coisa de criança. Já viram? Criança que fica. Por que isso? Por que isso? Por quê? Por quê? Isso é infantilidade. E nós somos mulheres já amadurecidas, temos de ser mulheres adultas na palavra, temos de ser mulheres experientes na palavra, temos de ser mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres prudentes. E nós só vamos conseguir isso quando nós caminhamos e estamos centradas na palavra de Deus. Não dá para crescer, não dá para amadurecer, não dá para se tornar uma pessoa experiente se eu não tiver essa convivência diária com o Senhor.
Então, Esther não ficou sentada nos porquês, mas ela aproveitou as coisas boas e seguiu em frente. Não se atemorize do que parece não ter mais jeito. Não fique focada no que parece ser irrevogável. Deus tem poder de fazer com que as coisas ruins tenham um final diferente do que parece que terá. Deus pode fazer isso, mas desde que eu esteja centrada nele, Deus, que eu esteja olhando para tudo isso, que é bom, que é puro, que é amável, que de boa fama, sabendo que tudo vem das mãos dele. A situação está difícil, Senhor. Parece que não tenho mais jeito esta situação que eu estou vivendo. Parece, Senhor, que tudo vai desmoronar. As portas todas se fecharam, Senhor. Eu não vejo uma porta aberta. Eu não vejo uma luz, Senhor, que eu possa seguir. Não vejo nada, Senhor. Escuro, tudo negro. Mas, Senhor, eu quero estar focada no Senhor. Ainda que o choro dure, mas eu sei, Senhor, que a alegria vem pela manhã. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu não estou dizendo, Senhor, que a minha vontade seja feita, mas que a tua vontade seja feita, Senhor. Porque eu sei que a tua vontade, mesmo que aparente, não coincida com aquilo que eu estava esperando, eu sei que ela será boa e que o final, Senhor, será um final de vitória. O final será diferente. O final será diferente daquilo que eu imaginei. As dores vão passar, as tribulações vão passar, porque o Senhor diz que mesmo no vale, mesmo eu atravessando o vale, o Senhor está comigo. É nisso que eu creio, Senhor. Isso é consagração, queridas. É cada dia, sabe, desejando de viver mais, de prestar culto a Deus com todo o seu ser, independente das circunstâncias, independente da situação que nós estamos atravessando. Quarta lição, queridas. Mulheres consagradas são sensíveis aos propósitos de Deus para suas vidas. Mordecai levou Esther a refletir sobre a possibilidade de Deus tê-la colocado no posto de rainha, com um propósito. Então, mulheres consagradas são sensíveis aos propósitos de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, estar no lugar certo, na hora certa. E para isso, é muito interessante, porque eu costumo dizer, quando nós dormimos, a Bíblia diz que o Senhor nos ensina, trabalha por nós, e quando nós abrimos os nossos olhos, as misericórdias são derramadas abundante nas nossas vidas. E fica por isso, nós temos de, ao acordar logo cedo, Senhor, quais são os teus propósitos para a minha vida hoje? Quais são os teus propósitos? Quais são os teus desígnios, Senhor? Para que eu possa estar ouvindo a tua voz e estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, no momento certo, na possibilidade certa, na oportunidade certa, Senhor. E Mordecai levou Esther a refletir sobre essa possibilidade de Deus tê-la colocado no posto de rainha com este propósito. A decisão de Esther no capítulo 4, no versículo 16, demonstra que ela entendeu que sua posição como rainha havia um propósito de Deus. Qual era o propósito de Esther? Libertar o povo judeu. Ela entendeu que Deus queria usá-la para preservar a vida do seu povo. E ela decidiu cumprir o propósito de Deus, mesmo diante da real possibilidade dela perder sua vida. Mas ela tinha um propósito. O propósito era livrar o seu povo, libertar o seu povo. Ela não foi por acaso. Ela sabia qual era o propósito. Então, nós precisamos estar sensíveis aos propósitos de Deus, né? Será que eu estou, na minha vida, claramente compreendendo qual é o propósito de Deus? Os propósitos de Deus já foram decretados lá no firmamento. Os decretos de Deus já foram instituídos. Ele tem propósitos e decretos para todos nós, para todos os seus filhos, para todos aqueles que decidiram viver uma caminhada com ele. Não simplesmente caminhar sem propósito nenhum, mas eu tenho que caminhar sabendo que Deus tem um propósito para a minha vida. E é muito sério isso, porque muitas vezes eu digo que é o propósito de Deus para determinada situação, quando, na verdade, o meu propósito, às vezes,
é outro, é minha vontade. Ah, Deus falou comigo, eu tenho que fazer isso. Não, nós temos de ter certeza absoluta. Esther teve certeza absoluta que Deus queria ela ali na presença daquele rei, para que ela ali fosse a intercessora, para libertar o seu povo. Então, nós precisamos estar com muita conexão com o Senhor para saber o propósito dele e saber se o propósito não é meu. Porque às vezes o nosso propósito é aquele que nos satisfaz, né? É aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá prazer, né? Então, a gente precisa saber bem entender a voz de Deus, o propósito de Deus. E para isso, queridas, não tem outra solução. Conhecer o Senhor na intimidade é vivenciar a palavra dele. É viver dia após dia, debruçada na palavra dele. Na palavra dele. Isso é consagração. Não existe lógica humana nos propósitos do Senhor. Nós não vamos compreender os propósitos do Senhor. Não há lógica humana. Mas minha lógica, sim, eu quero sempre alguma coisa para uma satisfação pessoal, né? Quando Maria compreendeu qual era o propósito do Senhor, Maria, mãe de Jesus, compreendeu qual era o propósito do Senhor na vida dela, ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, que está lá em Lucas 1, 38. Então, Maria compreendeu qual era o propósito do Senhor na vida dela, propósito do eterno na vida dela, propósito de Deus na vida dela, aí ela pôde cantar isso, e declamar isso. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra. Se cumpre em mim, Senhor, os teus propósitos. Passou, foi uma situação difícil para Maria, foi uma situação em que ela, uma jovenzinha, sem contato físico com o seu esposo, se encontrou grávida. Imagine a situação que ela estava. No entanto, quando ela compreendeu o propósito, ela pôde dizer: aqui está a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, mulheres consagradas mulheres sagradas são sensíveis aos propósitos de Deus para a sua vida. Mas tem uma quinta lição que diz assim: mulheres consagradas são altruístas com comportamento que alcança favor. Uma pessoa altruísta, ela está mais preocupada com o interesse do seu próximo do que com o seu. É uma demonstração de amor, pois o amor não busca os seus próprios interesses, diz a palavra de Deus. Esther demonstrou esse altruísmo ao interessar pelo seu povo, sendo capaz de arriscar sua própria vida. Amor altruísta. Ela pensou no próximo e não somente nela. Ela podia perecer, podia, mas ela pensou no seu povo, ela pensou na libertação do seu povo, porque o seu povo seria morto. E ela não queria que acontecesse isso com eles. Então, mulher consagrada, são altruístas com comportamento que alcança favor. Então, queridos, Esther aqui nos dá uma lição de que nós devemos pensar mais no nosso próximo, sabe? No universo da nossa família, pensar mais no nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos netos, no outro, nos meus parentes, enfim, sempre colocando o outro em primeiro lugar. Isso é bíblico, né? Eu não posso me colocar em primeiro lugar, mas eu tenho de pensar sempre no outro. Sempre no outro. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine. Olha que lindo que está em Filipenses 2. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine, a humildade nos ensine a considerar os outros superiores a nós mesmos. Está lá em Filipenses 2, 3. Então, que é a humildade, né, que nos ensina isso, a considerar o meu próximo.
a considerar uma palavra. Às vezes eu vou descartando as pessoas. Essa pessoa não tem nada para me ensinar. Essa pessoa não tem nada para falar. Essa pessoa não tem nada para me ajudar. Não, eu preciso olhar para as pessoas e olhar para estas pessoas com consideração. Isso faz parte da consagração da gente. A gente começa a ter um olhar diferente para as pessoas. Eu considero, eu ouço, eu considero, eu pondero. E se precisar ensinar, não está certo o que você está dizendo, eu vou ensinar, mas vou ensinar considerando a pessoa. Considerando, não que eu seja melhor, não que eu saiba mais, não que eu detenho todo o saber, não. Mas é porque eu considero aquela pessoa meu semelhante, criado à imagem de Deus, como eu quero ensiná-lo, mas consideração e amor. Mulheres consagradas são altruístas com comportamento que alcança favor, no modo de falar, no modo de agir, no modo de abraçar alguém, no modo de me dirigir a alguém. Nós precisamos ter esta consideração. Não posso, viver com meu nariz empinado, olhando os outros assim por cima, como se eu fosse melhor e as pessoas não soubessem nada. Mas aqui Esther nos mostra que ela morreria caso, né, o rei não aceitasse. Ela morreria pelo mais simples judeu, pelo mais simples conterrâneo dela, o simplesinho, o trabalhador braçal, o coletor do lixo, aquele que o atendente, enfim, ela morreria por todos. Ela não se considerou melhor, ou ela não disse, vou morrer só pela elite. Não, ela considerou todos o seu próximo, todos os seus semelhantes, porque ela tinha um olhar, um comportamento altruísta. Enquanto temos um interior onde existe compaixão, bondade, discrição, nós nos tornamos pessoas muito mais belas, muito mais bonitas. Tem de haver em nosso coração, esta compaixão, a compaixão de Jesus, a bondade de Jesus, o olhar de Jesus, a misericórdia de Jesus, a discrição de Jesus. Aí sim, nos tornamos belas, mulheres belas diante do Pai, mulheres consagradas, mulheres que podem ser olhadas, mulheres que por onde passam exalam aquele perfume, o bom perfume de Cristo. É pretensão isso? Não é pretensão, queridos. É consagração, é obedecer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Isto é consagração. Sexta lição: mulheres consagradas são verdadeiramente humildes, mesmo que envoltas em luxo. Mulheres consagradas são verdadeiramente humildes, mesmo que envoltas em luxo. Depois de coroada, Esther chamava atenção por sua modéstia e humildade. Esther tinha tudo para ser uma mulher nariz empinado, a mulher mais poderosa do mundo, naquele momento, não se deslumbrou diante das riquezas ou do poder do império, mas manteve-se fiel às suas origens, ao seu povo, e não permitiu que o sucesso mudasse sua forma de pensar. Colocar a humildade como base de todas as nossas ações é o que Deus quer de cada um de nós. Humildade não é na aparência, viram, queridos? Não é. Humildade é o conhecimento pleno de que em nós mesmos não pode sair nada de bom a não ser que Deus o permita. Isso é humildade. É você saber que você não tem nada de bom, que você não é melhor que ninguém, que você estava, a palavra de Deus diz que você estava destinada à morte espiritual, mas no Senhor, em Jesus, nós somos regenerados para uma nova vida,
para uma nova vida. Então, a humildade é o conhecimento que você tem aquilo dentro de você. Sabe assim, olha, eu não sou nada. Nada pode ser bom em mim, mas em Deus. Deus me olhando através de Jesus, me abençoando, eu sei que eu posso conhecer a verdadeira humildade. A humildade é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Ela traz honra e ela traz justiça. Quando nos colocamos diante do Senhor, com toda a humildade, reconhecendo que sou pecadora, que eu sou limitada, que eu sou finita, que eu sou o pior dos pecadores, e a gente pode até dizer assim, como Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal está presente na minha vida. Todos os momentos o mal está presente na minha vida. Então, quando nós nos colocamos assim, nesta posição, Deus vai ministrando aos nossos corações, vai nos honrando e nos fazendo compreender, não, nós somos filhas amadas, nós somos pagas, nós somos resgatadas por um alto preço naquela cruz. Você é a menina dos meus olhos, você foi escolhida antes da fundação do mundo, você já foi escolhida. Então isso vai nos dando alegria, vai nos enchendo de alegria e vai trazendo à nossa memória a restauração da alegria da nossa salvação. Que coisa maravilhosa. Isso é uma batalha diária e acontece silenciosa no nosso íntimo. Lá em Miqueias 6,8, olha que lindo, diz assim, eu te declarei, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha que coisa linda, lá em Miqueias 6,9. Ou andamos humildemente com nosso Deus, ou não andamos de modo nenhum com ele. Porque ele diz que ele quer que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com ele, o nosso Deus. 7ª lição, estou acabando, viu, gente? Não vou ficar falando a tarde toda, não. Mulheres consagradas sabem lidar com as crises. Esther lidou com seu inimigo mais poderoso, né, o governador Amã. Seu grande dilema, coragem ou covardia? Né? Fica a pergunta. Esther tinha que escolher, ou avançava, ou se acovardava. Ou ela avançava, ou se ai, que nome difícil, acovardava. Com muito planejamento e cuidado, Esther preparou o ambiente e criou situações para enfrentar o problema com coragem, não dela própria, mas de Deus. E ela prosseguiu. Então, mulheres consagradas, sabem lidar com as crises. Sabe, muitas vezes, quando a crise bate à nossa porta, a gente entra assim naquele desespero, né? Não sabe lidar com a crise. Quando está tudo bem, então estou de boa, estou lidando tudo muito bem. Lido bem com todos, lido bem com a família, tramito bem nas relações do meu lar, nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações na igreja, em todo o universo onde eu estou inserida, lido bem. Mas quando bate a crise, aí eu me perco toda, não sei lidar com a crise. Ou então, posso agir assim, de forma inconsequente e trazer ainda mais consequências para dentro desta crise. Então, Esther, com muito planejamento e cuidado, ela preparou e lidou bem com aquela situação de crise. O povo ia ser morto. Ela não se descabelou, ela não ficou, e agora o que eu faço, Mordecai, como é que nós vamos fazer? Sabe, ela não ficou, não, mas sutilmente, de forma humilde, de forma equilibrada, ela avançou e ela prosseguiu, porque ela cria que Deus é o seu refúgio
e é a fortaleza. Então, nesses momentos de crise, nesses momentos assim que a nossa alma parece que vai explodir, sabe? Quando nós estamos assim, cansadas, atrapalhadas com muitas coisas para lidar, para resolver, nós temos que buscar refúgio em quem? No Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Esther creu assim. A vida nos traz muitas coisas novas, mas a mulher consagrada, ela precisa saber lidar com estas crises, queridas irmãs. Então, está passando por dificuldade, está difícil lidar com um filho que está fora dos caminhos do Senhor, lidar com um marido que está fora dos caminhos do Senhor, lidar com um problema de doença, lidar com um problema financeiro, lidar com problemas de várias ordens, emocionais, psicológicas, materiais, enfim, espirituais. Muitas vezes o desânimo bate, muitas vezes nós estamos também assim tão envolvidas com as nossas próprias, com o nosso próprio tempo, né? Que está tempo difícil, tempo de crise, e ficamos envolvidas com as notícias más, com tudo isso que acontece, e vamos entrando em crise, né? Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esther creu assim, porque ela sabia que em Deus viria o seu socorro, porque a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente, né? Então, queridas, eu fico pensando, né, como nós precisamos aprender com esta linda Esther, uma rainha. No livro conta a história de duas rainhas, duas atitudes opostas, completamente diferentes. E cabe a nós a escolha, né? Eu vou escolher ser inconsequente, eu vou escolher caminhar por essa jornada que eu tenho que caminhar da forma que eu acho que é mais certa, da forma que encanta mais, da forma que vai me trazer mais satisfação, ou eu vou decidir, porque você sabe que tudo na nossa vida é decisão. Eu acho lindo quando nós vamos lá para o livro de Daniel, que diz assim, que Daniel decidiu escolher não se contaminar. Quer dizer, houve uma decisão, partiu do coração dele, queridos, partiu da mente dele, sabe? Ele decidiu, não vou me contaminar. Bem assim conosco, nós temos de decidir, eu quero me consagrar, eu quero, Senhor, viver cada dia mais para o teu louvor e para a tua glória. É bonito quando a gente fala, mas na prática, na vida prática, muitas vezes está diferente, não é? Eu falo com meus lábios, mas a minha vida é diferente. Então eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Entenderam? Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Porque o Senhor, a gente não engana o Senhor. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Então, Senhor, eu quero me consagrar, eu sei que eu preciso ser obediente, eu tenho dificuldade em te obedecer, então me ajuda, Senhor, a te obedecer. Me ajuda, Senhor, a lidar com a minha disciplina de todo dia e estar diante do Senhor, buscando a tua sabedoria, buscando tudo que é bom, buscando tudo que é de boa fama, Senhor, tudo que é amável. Me ajuda, Senhor, a eu viver assim para glorificar o teu nome. Claro que nós não somos perfeitas em nada, mas nós temos as nossas áreas mais fortes, as nossas áreas mais fracas, e é possível que a gente tenha, assim, na disciplina e na obediência, nossa área seja mais frágil, mas o Senhor pode nos capacitar, o Senhor pode nos ajudar, e o Senhor pode nos disciplinar, porque Ele é um ensinador. Ele é um ensinador, Ele é aquele que tem prazer em que a gente chegue aos pés dele e diga, Senhor, eu não sei nada, eu quero que o Senhor me ensine isso, e Ele tem o maior prazer em ensinar. Ele tem o maior prazer de nos acarinhar, ele tem o maior prazer de nos abraçar, ele tem o maior prazer de falar, de sussurrar os seus segredos aos nossos ouvidos através da sua palavra revelada. Não há misticismo nenhum, não vai descer um anjo e falar e eu vou ouvir.
de forma audível, Deus falando. Não, Deus vai falar ao meu coração através da palavra dele que já está revelada. Que riqueza, tudo que ele quer que eu saiba a respeito dele, a respeito de viver esta minha jornada, a respeito do meu caminhar com ele, a respeito do meu tratamento ao próximo. Tudo está contido aqui, não tem nada de novo, sabe? Tudo que sair daqui, isso é mentira, engano do adversário das nossas almas. Então, queridas, a vida nos traz muitas coisas novas, mas mulher consagrada de valor, dá valor às vitórias. Lembre-se que onde estava e de onde chegou. Esther estava lá, naquele povo sofrido. Chegou a rainha. Mas ela sabia que tinha um propósito para tudo isso. Ela trilhou todo este caminho com um propósito de Deus. Ela sabia o que Deus queria através da sua vida. Então, queridas irmãs, vamos nos consagrar. Não desista de você. Não se conforme com sua vida espiritual, muitas vezes até um pouquinho sofrível. Não, levante-se. Sabe, Deus, eu quero me consagrar. Minha vida espiritual, eu ando no desânimo espiritual, mas eu quero me consagrar. Busque o Senhor, queira mais, deseje mais, se consagre mais, viva mais, se alegre mais na presença do Senhor, assim como foi com Esther, que de escrava se tornou rainha. A verdadeira consagração, queridas, muda a nossa história. A verdadeira consagração muda a nossa história. Aquilo que parecia que estava morto foi vivificado. Aquilo que parecia que não tinha jeito, houve jeito. Aquilo que parecia que estava assim, tão sem cor, Deus deu cor. Aquilo que parecia que não era uma melodia bonita, Deus deu um tom maravilhoso que trouxe alegria. Então, vamos nos consagrar, porque ela pode mudar a nossa história. E além de mudar a nossa história, ela é um ato de obediência ao nosso amado e querido Senhor. A Deus toda a glória. Amém. E vocês possam continuar assistindo as outras programações na nossa IPP TV, né, nossa TV missionária. Eu quero finalizar, então, Mulher Esperança dessa tarde, lendo uma bênção antiga, que tua vida, amigo. E diz assim, ó, que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. É uma letra de Denis Agai, a tradução é de Fred Spam. Então, que Deus nos dê a paz, hoje e sempre. Amém.